E aos 30 anos de idade, ele vai à margem do rio Quebar. E olhando, olha as coisas que estavam acontecendo com ele na vida dele, vendo seus sonhos destruídos. E é nesse momento, Deus mostra a Ezequiel a sua glória, e nas margens do rio Quebar levanta como profeta, mostrando que tinha algo grande na vida dele. E um dos sonhos que Ezequiel tinha era ser um sacerdote, e ele queria ser. E Deus revela a Ezequiel que ele não iria ser, mas Deus mostra que tem algo maior para a vida dele. Aleluia. E Ezequiel tem a missão de transmitir a mensagem e fazer a obra de Deus. Tem uma pergunta para você hoje, igreja. Se Deus chegasse em vocês e falasse: o sonho que você tem não é mais seu, eu tenho outro sonho para você. Você iria desistir do seu sonho por ele? Você iria: não, Deus. Ou você iria: não, Deus, eu quero o meu sonho ainda. Ou você iria: Deus, eu recebo e eu deixo o meu sonho para viver o teu, a tua glória. Em Ezequiel 47, o versículo 3 em diante: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam nos joelhos. E outra vez mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Vou contar algo para a igreja. Quando eu era criança, estava eu, minha mãe, meu pai e meu irmão em uma piscina. Estava todo mundo brincando, se divertindo. Criança, né? Criança quer ir mais fundo, mais profundo. E eu vou lá pro fundo. Cheguei lá no fundo, me afoguei. Meu pai me tirou da água e falou: tu vai sair, né? Não, vou de novo. E eu quero dizer que não tenha medo de mergulhar. Não tenha medo de ir mais profundo nos meus níveis que Deus tem para você. E no capítulo de Ezequiel 47 começa com a visão de um templo, e onde tinha um rio com águas fluídas, e tinha um homem na porta com aparência. Dessa pessoa era de metal polido como bronze, e esse homem estava segurando um côvado de 1000, que media 1000, que era de mais ou menos de 500 metros. E esse homem começa a falar com Ezequiel e convida ele a entrar nesse templo. E Ezequiel, olhando para o templo, conforme ele ia andando, ele via que era um templo. Diferente, saindo dali, indo para fora, o homem convida Ezequiel a entrar novamente no templo. E Ezequiel entra novamente e começa a olhar detalhadamente o que tinha naquele templo. E ele, quando entrou, ele não tinha visto que havia um trono, um altar, e tinha água fluindo debaixo do altar. Já imaginou a água fluindo debaixo do altar? Águas correntes, correntes que se formavam um rio. E esse homem convida Ezequiel para medir 1000 côvados dentro da água. E essa noite Deus pergunta: até quando você vai ficar na margem do rio? Até quando você vai ficar nessa margem?
Deus. E eu te falo, esse é o primeiro passo. Onde você começa a conhecer o primeiro amor. Onde você começa a vivenciar as coisas que Deus tem para a sua vida. E Deus ali, e ele ali, Ezequiel, indo. E podemos ver que... Aleluia. E esse rio podemos colocar como se fosse a presença do Espírito Santo. Você vai entrar na presença do Espírito Santo? Você vai sair da margem, vai andar um passo para poder sentir a presença e o primeiro amor. E esse primeiro passo é quando temos renúncias, e renúncias não são fáceis. É quando deixamos as coisas passadas para trás. Começamos a deixar tudo que era nosso, da carne, para trás. E começamos a viver no Espírito Santo. Aleluia. E você começa a ter intimidade com Deus. Aleluia. E depois ele começa a medir mais 1000 côvados. Onde dá nos joelhos. Onde você começa a ir mais profundo. Dá o próximo passo. Chega a hora de você começa a passar por processos. Você começa a vivenciar coisas. Você começa a ter dores. Mas é seu que você deve continuar a medir mais 1000 côvados. Deus esta noite quer colocar em você mais 1000 côvados. Para você mais para frente mergulhar mais na presença do Espírito Santo. Da intimidade com Ele. Para Ele fluir dentro de você. Para Ele fluir em você. Para onde você vai sem intimidade com Deus? Até quando você vai deixar de ter um tempo com Ele, de ler a Bíblia? Hoje eu não vou orar, estou cansado. Hoje eu não vou ler a Bíblia, estou cansado. Eu não vou adorar, não consigo. Até quando você vai dizer isso? Quando você faz isso, em vez de você medir 1000 côvados, para você se aprofundar, você volta para a margem do rio. Tenha intimidade com Ele. Adore e ore. Mesmo você cansado, ore. Mesmo em você em silêncio, Deus fala, e Deus escuta o meu coração. Porque é nesse momento que Ele mais te conhece, mais te adora. Aleluia. E é nesse momento que você começa a ver o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Você ainda começa a sentir falta das suas renúncias, das coisas passadas, e começa a se perguntar: Deus, será que é isso? Será que é aqui mesmo que eu devo estar? Qual é o meu chamado? Quais é as coisas que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Você começa a se perguntar isso quando as águas estão nos joelhos. Você se pergunta qual é o seu chamado. Você se pergunta: Pai, o que eu estou fazendo aqui se eu não estou fazendo nada? Mas Deus está em silêncio. Mas Ele está trabalhando em você conforme você vai se aprofundando a 1000 côvados. Aleluia. Glória a Deus. Vai ficando cada vez mais profundo e começa a medir mais 1000 côvados. E dessa vez passa dos joelhos, chega na cintura.
Deus não é Deus de um estágio. Deus é um Deus que leva-nos a um processo de crescimento. E todos os dias, Ele é o que se move em gerações. Então entregue os seus primeiros passos. Quando você começa a caminhar, você tem que entregar os seus primeiros passos. Deus vai abrir cada vez mais mil côvados em sua vida. Mas basta você falar: Pai, eu aceito. Você não tem que ter medo de se aprofundar. Às vezes tem pessoas que têm medo, sentem medo. Pai, eu não vou sair da margem. Se eu for para ali, eu vou me afogar. Isso vai me matar, Pai. Mas se você não enfrentar os seus medos, se você não ter a coragem de enfrentar, como que você vai estar com a presença do Espírito Santo? Como vai estar sua intimidade? Como vai estar sua vida com Deus? Como vai estar se você não... Se você não tiver a coragem de enfrentar os seus próprios medos? Porque na vida a gente tem que enfrentar nossos próprios medos para ter o que a gente quer. Não é verdade? Se a gente quer estar cheio do Espírito Santo, temos que mergulhar mais profundo na presença dele. E igreja, tem intimidade com Deus a todo tempo. Eu era uma pessoa que tinha medo de renunciar minhas próprias renúncias. Eu tinha medo de me renunciar às coisas que eu gostava, aquelas coisas do mundo, aquelas músicas. Eu tinha medo de renunciar, eu tinha medo do meu chamado. Para as pessoas que me conhecem, sabem que eu sempre fui uma pessoa quietinha no meu campo, uma pessoa tímida, vergonhosa. Mas olha eu aqui, desde que eu aceitei voltar de volta para a igreja. Não, eu não aceitei. Jesus me aceitou de volta. Eu estou começando a me aprofundar cada vez mais. Coisas que antes eu tinha medo, hoje em dia eu olho: Pai, é da tua vontade, tô indo. Pai, é teu, eu vou. Pai, eu só vou contigo. Pai, é isso mesmo. Pai, é isso que eu vou fazer. Eu vou. Eu recebo, Pai. E foi difícil mudar a pessoa que eu era para ser a pessoa que eu sou hoje. Me renunciei. Fazem 3 meses que eu me batizei e naquela hora eu senti que eu mergulhei, que eu fui para mais 1000 côvados. Que ali já não era a Yasmin do passado, ali era uma nova criatura. Então, a igreja, não tenha medo de enfrentar os seus medos. Se Deus falar assim, vai, você vai. Não diga não, porque é assim que Ele te usa. É assim que você anda 1000 côvados. É assim que você mergulha. É assim que você se aprofunda na presença de Deus. Não diga não, diga sempre sim e aceite o que Ele te der. Até quando você vai ter medo de entregar, de renunciar, de deixar as coisas passadas para trás? Até quando você vai viver isso? Porque quando entramos na igreja, quando Jesus nos aceita, a gente tem que deixar tudo para trás. Assim como eu falei, deixamos coisas do mundo, músicas, bebidas, o que a gente gosta de usar, que Deus não se agrada, o que a gente faz e Deus não se agrada, deixamos para trás e Deus faz a gente dar 1000 côvados. Aleluia. E o homem fala com Ezequiel: vamos mais 1000 côvados.
E Ezequiel, eu imagino Ezequiel, mais 1000, aqui já está no meu joelho, se eu falar mais pra frente, é capaz de eu me afogar, vai estar acima de mim. Se eu for, vai me afogar. Esse homem está me pedindo para ir mais. Como é que eu vou mais? Como é que eu vou? Você está me pedindo para mim de mais 1000. E Ezequiel simplesmente vai mais 1000 côvados. E ali a água chega aqui, ó, de nada. De nada. Imagine só, você está, mas não é totalmente cheio do Espírito Santo, mas você começa a sentir as coisas boas vindo, você começa a sentir Deus trabalhando em sua vida, começa a ver as coisas boas. Isso é bom, não é? Mas agora o difícil é passar pelo processo de conseguir o que você quer, passar pelo difícil, ter aquela dor. Tem aquela dor de você, tipo, não ter mais os seus sonhos. De você deixar o seu maior sonho, aquilo que você tanto queria, tanto orava para Deus, e Deus falar: não, esse não é o teu sonho. Não é o que você quer. O teu sonho é outro. Você tem que olhar e falar: Pai, se esse é o teu sonho, eu vou. Pai, eu vou medir mais 1000 côvados. Deus te faz andar mais profundo, mas isso não só depende dele, não. Pense que não é só dele que depende isso, porque se dependesse dele, todos os filhos deles estariam na igreja, mas depende dos filhos dele e da vontade dos filhos. Se você falar: Pai, eu não vou orar, Pai, eu não vou buscar, Pai, eu não vou louvar, eu não vou adorar, não vou fazer nada. Você acha que Deus vai te obrigar? Não vai. Ele não vai obrigar, mas Ele vai se entristecer, porque você negou o seu Pai. Você negou Ele. Ele não te obriga a fazer nada. Como Ele não me obrigou a me renunciar, eu fiz isso porque eu quis. Eu senti a presença do Espírito Santo. Eu senti Ele em meu coração. Eu senti que eu precisava dEle. Não Ele precisava de mim, que eu precisava dEle. E quando eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, meu coração se encheu de alegria, ó. Coisa boa. Mas nem tudo foi isso. Porque passei por processo, passei por dificuldades, passei por aprovações. Foi difícil. Chegou a tempos que eu falava: Pai, eu desisto, eu não quero mais, eu não quero a minha vida, eu não quero mais isso. Mas como eu estava cheia do Espírito Santo, estava em Deus, Deus falou: eu estou contigo. Tu estás com as águas nos ombros. Está nadando. Você está nadando. Deus te convida hoje a medir 1000 e 1000 côvados. Mas não depende só dele. Depende de você querer. Temos que ter intimidade com Deus. A constância em oração. A constância em adoração. A leitura da Bíblia em adoração. Aleluia, Deus. E também temos que adorar em meio às dificuldades. Porque é nas dificuldades que Deus está com você. Enquanto você for se aprofundando mais e mais e mais, Deus vai medindo 1000 côvados em sua vida. E ali nas águas profundas, penso que Ezequiel olhou e falou assim: aqui já é eliminado. E o homem convida Ezequiel a mergulhar. Mas Ezequiel volta para a margem. Ele ficou, penso eu,
mergulhar ou vai voltar para a margem? Você vai ficar na margem ou você prefere mergulhar? E Ezequiel, voltando para a margem com ele, Ezequiel começa a reparar no rio. Tinha árvores boas, com bons frutos, peixes, coisas lindas de se ver. E aleluia. E eu olhando e penso que a gente, como o pastor falou no culto de doutrina, a gente é como árvores. Se a gente tiver essa água desse rio, o Espírito Santo, como a árvore vai estar? Com frutos bons, com as folhas verdes que não caem. Mas se a gente não tivesse aprofundado na água, como é que vai estar a nossa água? Com as folhas secas, caindo, com frutos ruins. A árvore secando cada vez mais, as folhas ficando quebradiças. E você vai deixar, você vai mergulhar? Pergunta de novo, vai mergulhar ou vai voltar para a margem? Se você voltar para a margem, você volta do início. Agora, se você mergulhar, você vai mais profundo. Mergulhe todos os dias, cada vez mais. Sinta a presença do Espírito Santo em sua vida todos os dias. Mergulhe. Mergulhe, igreja. Não volte para a margem. Se você voltar para a margem, cadê a presença dele? Cadê a intimidade com ele? Cadê aquela adoração que você tinha? Cadê aquele louvor que você louvava com a maior presença do Espírito Santo? E quando você falava, todos sentiam a presença dele. Como é que as pessoas vão sentir isso se você voltou para a margem? Deus te convida a ele medir mais 1000 côvados em sua vida, para você se aprofundar mais. Ele te convida a medir côvados todos os dias, mas só basta você falar: Pai, eu vou. Pai, eu vou. É isso que o Senhor quer que eu vou mais profundo? Eu vou pela minha vontade. Eu vou pela sua vontade, Pai. Porque Deus não te obriga. Como eu falei, Deus não te obriga a você ir. Mas basta você querer. E Ele fala: filho, eu tô aqui. Eu tô aqui, vem. Vamos medir mais 1000 côvados? Vamos se aprofundar e mergulhar mais? Não tenha medo de se afogar. Assim como eu falei para a criança que eu me afoguei e ainda eu vou de novo, tá ótimo aqui, tá maravilha. Pra que eu vou sair? Isso aqui tá bom. É assim que eu te falo. Por que você vai sair se ali tá bom? Por que você não vai ficar se ali está ótimo? Se você está sentindo a presença dele em sua vida, por que você vai sair? Então deixa eu te perguntar, filho, cadê aquela adoração? Filho, cadê aquela oração que você orava? Eu ainda te espero aqui pra gente ir juntos medir mais 1000 côvados. Cadê você, filho? Cadê? Você não tem mais tempo para vir aqui se ajoelhar e orar e ter intimidade comigo. Até quando você vai dizer para ele que não pode, que não consegue orar? Você volta, acaba voltando para a margem. Você não fica mais lá com essa água nos atelhos, você não fica com no joelho, nem na cintura, nem no lombo. Você vai para a margem, onde você fica vendo a água de longe. Não é lindo a gente ver aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, adorando, com aquela unção, com aquela palavra, adoração e o louvor? É lindo, né? Maravilhoso. Aquela pessoa estava medindo 1000 côvados todos os dias com Deus e mergulhando. E você acha lindo, maravilhoso. Agora você está medindo 1000 côvados, está adorando, está louvando, fazendo oração. Crie seu site no WordPress em 5 minutos. Aleluia. Com a inteligência artificial da
E Ezequiel acha lindo aquelas árvores, tudo aquilo lindo, árvores boas, com bons frutos, folhas verdes, lindas e maravilhosas. Mas aquelas árvores estavam perto do rio e elas recebiam água do rio, ou seja, do Espírito Santo. Cadê? Você tem bons frutos, né? Eu creio que você tem bons frutos. Você tem bons frutos por quê? Por que você tem bons frutos se alguém te perguntar? Por quê? Agora você responde: pela presença do Espírito Santo, que foi me medindo mais mil côvados. Peço à igreja para ficar de pé.